Nós estamos avançando, meus irmãos, na exposição do livro de Daniel, olhando sempre para a perspectiva de que nós somos habitantes de outro reino. Esse é o tema da nossa série de exposições no livro de Daniel. Habitantes de outro reino. Ao longo das exposições que nós tivemos, essa é a exposição de número 17, nós também sempre olhamos primeiro para como as palavras inspiradas que nós encontramos aqui no livro de Daniel, elas foram aplicadas, como elas foram compreendidas por aqueles que receberam essas palavras de primeira mão, aqueles que estavam exilados na Babilônia, aquela porção do remanescente do povo de Deus ali. Um povo remanescente, um povo que naquele período, por conta do seu pecado, por conta da idolatria, da infidelidade para com o seu Deus, ele estava ali sendo moído, sendo humilhado, sendo moldado também, sendo pressionado em meio àquele período. Mais especificamente, no capítulo 4, que nós estamos há duas pregações refletindo nele, mais especificamente nesse capítulo, esse remanescente, ele é encorajado a olhar para aquilo que aconteceu com o grande e poderoso rei Nabucodonosor, e então terem ali a sua esperança fortalecida pela verdade de que o Deus deles, o nosso Deus, ele governa todas as coisas, ele domina todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. Nós vimos aqui, até aqui, duas mensagens no capítulo 4 de Daniel. Na primeira nós tivemos um devocional nesse tema central do domínio do nosso rei sobre todas as coisas. E na segunda mensagem que tivemos, no domingo passado, nós refletimos sobre como o orgulho é uma barreira que precisa ser derribada em nosso coração. Uma barreira que nos impede de compreender essa verdade tão preciosa acerca do domínio do nosso rei, acerca do domínio do nosso Deus, e também essa barreira que nos impede de desfrutar o grande consolo e a grande esperança que temos ao compreendermos essa verdade. Nos impede de experimentar os benefícios dessa verdade. Nessa oportunidade, então, na última mensagem, nós vimos comportamentos sutis que a priori não seriam totalmente conectados ao orgulho, mas que expressam sim um caminho que está sendo conduzido para a queda através do orgulho. Hoje, meus irmãos, nós iremos ver, e eu quero apresentar aqui aos irmãos, um esboço um pouco mais completo e progressivo desse capítulo 4 de Daniel, considerando mais uma vez aquilo que deveria ser compreendido pelo remanescente do povo de Deus que estava ali no exílio babilônico. Em resumo, o tema central, a mensagem central desse capítulo 4 de Daniel, aquilo que nós temos visto é acerca do domínio do nosso rei. E em resumo, esse domínio, aquilo que nós veremos ao longo de todo esse capítulo 4, é que esse domínio, esse governo é bom. Então esse é o esboço desse capítulo 4. O domínio do nosso rei é bom. O domínio do nosso rei é bom apesar das circunstâncias, é aquilo que nós encontramos do versículo 1 ao versículo 3. O domínio do nosso rei é bom apesar das circunstâncias, as circunstâncias difíceis que nós experimentamos nesse mundo. Do versículo 4 ao versículo 27, em duas porções. A primeira delas nós vimos na última mensagem, que foi até o versículo 18, e a segunda nós veremos hoje, do versículo 19 a 27, mas a segunda parte desse esboço é que o domínio do nosso rei é bom porque ele nos alerta. É isso que nós encontramos dos versículos 4 a 27. Terceira seção desse capítulo é que o domínio do nosso rei é bom porque ele nos disciplina. Vai do versículo 28 ao versículo 37, tendo aqui duas porções. Primeiro, do versículo 28 ao 33, é bom porque ele nos disciplina nos corrigindo, do versículo 28 ao 33. E do versículo 34 ao 37,
É bom porque ele nos disciplina, nos dando entendimento. Essa é a terceira seção desse capítulo. E por fim, nós temos a quarta seção, que é o domínio do nosso rei. É bom porque ele nos dá esperança. E aqui nós teremos o finalzinho desse capítulo e também uns versículos-chave, né? Versículo 26 e versículo 34. Hoje nós não veremos essas 4 sessões. Hoje nós veremos aqui 2 pontos, que são esses 2 pontos iniciais, onde voltaremos um pouquinho lá para o início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 3, e então veremos do versículo 19 ao versículo 27, o segundo ponto. Então nós veremos hoje 2 pontos. O domínio do nosso rei é o tema desse capítulo. Primeiro ponto, é bom apesar das circunstâncias. Segundo ponto, é bom porque ele nos alerta. Vamos então ao nosso primeiro ponto, mas antes disso vamos orar mais uma vez, curvar nossas cabeças, pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor amado, nós somos tão gratos ao Senhor por esse momento que temos aqui. Pobres e miseráveis pecadores que, reunidos em torno do nome de Cristo Jesus, têm a graça e a misericórdia de cultuar o Santo Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, muito obrigado por essa tão maravilhosa graça que recebemos por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Por favor, Senhor, nos abençoa, continua nos abençoando por meio da Tua Palavra, para que tenhamos o nosso coração moldado por ela, para que tenhamos o nosso coração moldado pela Tua vontade, para que possamos, Senhor, um pouco mais sermos moldados à imagem do nosso Redentor. Por favor, Senhor, quebra as barreiras do orgulho em nosso coração. Nos edifica para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos ao nosso primeiro ponto, então. O domínio do nosso rei é bom apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias difíceis que nós experimentamos. Vamos ler mais uma vez os versículos de 1 a 3, que são os primeiros versículos desse capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nós vimos, meus irmãos, na primeira mensagem desse capítulo 4, no devocional que fizemos, nós vimos um pouquinho sobre esses 3 versículos iniciais. Nós vimos que aqui nós temos um edito real, nós temos um anúncio público e universal, onde é proclamado a todos os habitantes da terra que o Altíssimo, o Rei dos céus, domina sobre o reino dos homens. Ele, o Deus Altíssimo, está no controle. É isso que nós encontramos aqui sendo como abertura desse capítulo 4. E essa é uma declaração surpreendente, talvez até improvável, ou considerada improvável por muitos, e por 2 motivos. Primeiro, por conta de quem está fazendo essa declaração. Aqui, como nós lemos, é Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquela época, o rei mais poderoso da terra naquela época, quem está fazendo essa declaração. E ainda mais importante, é o algoz, o inimigo do povo de Deus, quem está fazendo essa declaração. É o mesmo que nós vimos no começo desse livro, nos versículos iniciais do capítulo 1, é o mesmo que trouxe os utensílios da casa de Deus para a Babilônia, para o templo dos seus deuses, para que ali ele pudesse expressar uma declaração de superioridade em relação ao povo de Israel, de superioridade dos seus deuses em relação ao Deus de Israel. É esse mesmo quem está fazendo essa declaração acerca do Deus Altíssimo. Mas um segundo ponto que impressiona acerca dessa declaração é o seu conteúdo e o contexto em que ela é feita. Quando no versículo 2, Nabucodonosor escreve: pareceu-me bem
fazer conhecidos, falando sobre os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo fez para com ele, ele está expressando aqui, meus irmãos, um anseio que tomou o seu coração, que não pode ser jamais contido, um anseio que está em seu coração após tudo o que o Deus Altíssimo fez, e como ele mesmo escreve, como nós lemos aqui, tem feito, ou seja, em alguma medida, continuava fazendo com ele. Mas o que? O que foi? O que o Deus Altíssimo fez para com Nabucodonosor? Talvez para alguém desavisado, para alguém que não lesse completamente o livro de Daniel e o contexto de tudo que está acontecendo aqui, talvez alguém com uma visão mais superficial da vida, para olhos carnais, o capítulo 4 só traz coisas ruins que aconteceram com Nabucodonosor. Nós lemos aqui o que sobreveio a Nabucodonosor. Olha o que aconteceu. Primeiro, o Senhor tirou a paz e a tranquilidade de Nabucodonosor. Um sonho, que é mais um sonho, o segundo agora narrado aqui. Um sonho que o atormentou, que o encheu de medo, que tirou a sua paz. Ora, meus irmãos, nós encontramos no versículo 4, quando Nabucodonosor descreve assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. O rei estava tranquilo, o rei estava satisfeito, estava pleno. Isso aqui é associado à sua vida pessoal, ao seu bem-estar pessoal, porque ele estava na sua casa, tranquilo em sua casa, e feliz, próspero, associado ao seu reino. Então, em resumo, o que Nabucodonosor está dizendo aqui é que ele estava realizado, tanto pessoalmente como profissionalmente. Estava bem, tranquilo. Mas o Senhor arrancou dele essa paz e essa tranquilidade, por meio de um sonho que mudou tudo. Mas o Senhor também expulsou a Nabucodonosor dentre os homens, como nós lemos aqui hoje. O expulsou do meio da sua família, do seu palácio, das suas construções que eram tão admiradas por ele. Ele foi conhecido como um rei de grandes construções, de belas construções. Ele foi tomado disso, ele foi viver com os animais, ele foi viver como um animal e comer a grama que os animais comiam. O Senhor o fez passar por isso por um tempo considerável, a ponto de crescerem seus pelos e unhas. Tudo isso aconteceu com Nabucodonosor. O Senhor tirou o reino de Nabucodonosor, a sua posição, o seu trono, por um período de tempo considerável. Ele perdeu qualquer senso de dignidade que ele imaginou que tivesse. Aquele que queria ser mais que um homem, irmãos, ser elevado como um Deus, como o próprio Deus, este foi feito menos que um homem, como que um animal embrutecido. E é muito importante e muito interessante perceber essa imagem que está sendo gerada aqui, essa encenação que Deus faz por meio da vida de Nabucodonosor e que nos é revelado aqui nesse capítulo, porque é exatamente isso que o pecado do orgulho, que se conecta diretamente com a idolatria, com querer ser o seu próprio Deus e com tantos outros pecados, é isso que o orgulho faz. O orgulho conduz, muitas vezes isso não é percebido, mas o orgulho conduz ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. O orgulho, meus irmãos, o orgulho faz de você um predador e não um ser humano, e não um homem ou uma mulher. O orgulho transforma ovelhas em lobos. É tomado por orgulho que ovelhas criam garras e criam presas para ferir os seus pastores, para ferir aqueles que os conduzem. É tomado pelo orgulho que filhos ferem seus pais, se acham mais inteligentes, mais espertos, se acham conhecedores deste mundo, enquanto não viveram nada deste mundo. Nós temos visto tanto isso em Provérbios, mas é com o coração tomado por esse orgulho que filhos ferem os seus pais ao acharem que
são mais inteligentes, que possuem mais sabedoria, ferindo aqueles que são a personificação da sabedoria dada pelo Senhor para a condução deles, da vida deles. É tomado pelo orgulho, meus irmãos, que homens deixam de exercer o seu papel de marido, de pai, e correm para a mulher adúltera, deixando a mulher da sua mocidade, como nós vimos hoje pela manhã. Tomados pelo orgulho, pelo egoísmo, ferindo e matando aquela que o Senhor entregou em suas mãos para que ele a embelezasse, para que ele a fizesse cada vez mais parecida com Cristo, mesmo que o preço disso fosse a própria vida. Orgulho, embrutecimento. Não faz sentido. É tomado pelo orgulho que mulheres deixam de exercer o seu papel de esposa, de mãe, para viverem para si mesmas, para viverem de acordo com os padrões que esse mundo oferece, para serem reconhecidas por esse mundo, terem os desejos do seu coração satisfeitos neste mundo, ferindo seu marido, ferindo seus filhos, deixando de ser a ajudadora, a auxiliadora idônea que deveria ser, largando seus filhos à própria sorte, para que os seus filhos tenham o seu coração moldados não pelo Senhor, não pela palavra do Senhor, mas por esse mundo, por Satanás. Mas entendam, mulheres, entendam, mães, brinquedos, roupas novas, diplomas, aquilo que esse mundo tem a oferecer a seus filhos, não livrarão estas crianças do fogo do inferno. Não livrarão. Tudo isso é fruto do orgulho, é fruto desse egoísmo cruel, do embrutecimento da mente e do coração. E o Deus Altíssimo fez Nabucodonosor experimentar externamente esta realidade interna do seu coração. O efeito do orgulho. Ele experimentou isso. E após tudo isso, nós ainda voltaremos em tudo isso que aconteceu nas próximas mensagens, porque o ponto que eu quero trazer para que possamos refletir aqui, irmãos, é que em meio a tudo isso, a toda essa angústia, a toda a humilhação, a todo o isolamento, a declaração que o rei Nabucodonosor fez acerca daquilo que ele experimentou, daquilo que ele viveu naquele período e do Deus que o fez experimentar todas estas coisas, aquilo que ele declarou foi o que nós encontramos no versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. As palavras do rei Nabucodonosor, após tudo isso que aconteceu, que sobreveio sobre ele, manifestam a perspectiva que ele teve em relação ao todo. Uma visão que não é superficial. Após tudo que Nabucodonosor viveu, parece que ele pôde enxergar, ele pôde discernir as circunstâncias de uma perspectiva externa. Não em autocomiseração, não em defesa de si mesmo, não permitindo que essas circunstâncias difíceis vividas por ele, em alguma medida, nublassem o maravilhoso conhecimento experiencial que ele teve de Deus, que foi adquirido naquele momento, os sinais e maravilhas que Deus tem feito por ele. É interessante, meus irmãos, que ao longo desse capítulo 4, às vezes que nós somos expostos aqui a esse conhecimento que Nabucodonosor deveria ter e que depois teve, essa palavra utilizada aqui na escrita desse capítulo 4, ela é uma palavra paralela, porque ela é escrita em outro idioma, em aramaico, né? Mas era uma palavra paralela àquela palavra que nós conhecemos, que ouvimos muito aqui, que trata sobre o conhecimento pactual de Deus, o conhecimento experiencial, um relacionamento íntimo com Deus, que é a palavra hebraica yadá, que nós já ouvimos muitas vezes aqui. Então, essa palavra
inclusive tem a mesma escrita, a mesma pronúncia, mesmo sendo em outro idioma, mas é essa palavra que é utilizada aqui. Após passar um longo tempo, louco, humilhado, comendo grama e vivendo como um animal, tudo que Nabucodonosor tinha para dizer sobre aquilo que aconteceu com ele, tudo que ele ansiava por dizer era: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Irmãos, em meio às circunstâncias difíceis desse mundo, em meio às dores, às lutas, os açoites, as humilhações, em meio a estes momentos, o crente ele tem a grande oportunidade de correr para o seu Rei, para o seu Senhor, com mãos vazias, sem nada oferecer, sem nada poder exigir, mas consciente de que Ele governa todas as coisas, de que Ele tem o poder sobre todas as coisas, e mais que isso, que Ele governa para o bem do seu povo, que Ele controla todas as coisas para o bem do seu povo. Em meio às circunstâncias difíceis desse mundo, o crente ele tem a grande oportunidade de experimentar a sublimidade do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo. Como Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler muitas vezes ainda, com a graça do Senhor, esse texto, junto com os irmãos. Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 11. Abram aí, vamos ler juntos. Filipenses 3, do 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É esse conhecimento experiencial de Deus, por meio de Jesus Cristo, que deve fortalecer a sua convicção e deve moldar a sua compreensão acerca do domínio do nosso Rei, do domínio do nosso Deus. Não as dores, não os sofrimentos das circunstâncias difíceis que você tem passado. Não. É esse conhecimento que moldará, que fortalecerá a sua convicção. Você tem sido humilhado, você tem sido açoitado neste mundo. Não esqueça, meu irmão, que existe um propósito para isso. Não esqueça, Deus está no controle, o Senhor governa todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas, porque Deus conduziu o povo no deserto por 40 anos. Lembra da IBD? Aconselhamento e a igreja local? Porque o Senhor conduziu o povo no deserto por 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Para te humilhar, Israel, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Existe um propósito. Existe um propósito, meu irmão, no patrão que te humilha. Existe um propósito. Existe um propósito nos colegas de classe que te insultam, nos colegas de classe que escarnecem de você, da forma como você vive, jovem, porque você é diferente deles. É ruim, é difícil ser isolado, é difícil ser escarnecido, mas existe um propósito em meio a isso. Existe um propósito nos períodos tão longos e tão intensos de luta, de trabalho duro na sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o discipulado que você tem feito.
Períodos esses que te humilham porque você não vê os frutos, porque parece que você só tem fracassado. Existe um propósito. Por favor, irmãos, Deus não tem falhado em meio a tais circunstâncias. Deus não tem falhado. Existe um propósito quando a doença chega, quando a morte arranca a nossa esperança, deixando um vazio em nosso coração. Existe um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo Ele faz por meio da sua poderosa mão e Ele faz para o bem do seu povo. Se continuarmos lendo Deuteronômio capítulo 8, nós lemos o versículo 2. No versículo 16, quando Moisés está fechando esse texto, e está repetindo esse propósito acerca do deserto, ele diz assim, Deuteronômio 8,16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. O domínio do nosso rei é bom, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que enfrentamos nesse mundo. O domínio do nosso rei é bom. Por isso, irmãos, não desperdice esses períodos de luta, de sofrimento, de lágrimas. Não desperdice a humilhação. Use esses momentos para conhecer mais ao Senhor, para experimentar mais dele, para ganhar mais dele por meio da oração, por meio do jejum, por meio do serviço santo a ele, por meio da misericórdia aos santos. Aproveite para testemunhar da glória dele, da bondade dele, em meio a períodos que para muitos seria improvável perceber a glória e a bondade de Deus. Mas o povo de Deus percebe. O povo de Deus percebe, discerne isso. Isso, meus irmãos, impacta quem conhece você, quem sabe quem você é e que sabe também da situação difícil que você está passando em meio àquela luta, em meio àquele sofrimento, aquele período de humilhação. Isso impacta, porque ela vai pensar, ela vai dizer assim talvez para você, como você pode estar assim? Como ela está assim? Como ele está assim nesse período? Como pode? Como essa pessoa não está, como ele não está precisando tomar remédios para dormir? Todo mundo está tomando remédio para dormir nesse período e ele está passando por isso, ela está passando por isso. Eu sei da situação difícil e ela não está tomando remédio para dormir. Ei, querido, vem cá. Qual é o psicólogo que tu está se consultando? Qual é o psiquiatra que tu está se consultando? Não, eu não faço terapia não, eu não estou indo a psicólogo nem a psiquiatra não. Como assim? O que você tem feito então? É nesse momento, meus irmãos, que você vai glorificar a Deus, dizendo, é o meu Senhor, é a minha igreja, é o meu pastor que tem cuidado de mim nesse momento. Meus irmãos, isso abre uma vereda, um caminho para apresentar o Evangelho a essa pessoa. Faça isso. Pode ser que às vezes isso seja dolorido para você. Pode ser que às vezes você tenha que se expor um pouco para fazer isso. Talvez isso te traga um pouco de vergonha, às vezes por conta de pecados que foram vencidos e que hoje o seu irmão tem enfrentado e você tem a oportunidade ali de, naquele momento, você ser um instrumento do Senhor para isso, através do testemunho, do cuidado de Deus para com a sua vida, a sua família, por meio da igreja, por meio do seu pastor, dos seus irmãos. Observe, irmãos, é isso que Nabucodonosor está fazendo aqui no capítulo 4. É exatamente isso. Publicamente e universalmente dando testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. E isso inclui o intenso período de humilhação que sobreveio sobre ele. Ele não está falando dos períodos em que ele brilhou na Babilônia, ele está falando dos períodos em que ele comia grama como um animal. E é nesses momentos que ele está
proclamando a bondade de Deus sobre a vida dele. É isso. Esse era o propósito. Vamos ler versículo 17 do capítulo 4. Quando, em meio ao sonho, a visão que o vigilante deu, nós encontramos o seguinte, versículo 17: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nabucodonosor ia conhecer, mas era a fim de que os viventes, todos os viventes, conhecessem que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O domínio do nosso rei é bom, meus irmãos, apesar das circunstâncias difíceis que nós experimentamos. E isso precisa ser discernido corretamente e testemunhado publicamente. Não perca a oportunidade de testemunhar publicamente da glória de Deus, do domínio de Deus em meio às circunstâncias difíceis que você vive. Não perca a oportunidade. Nosso segundo ponto, nosso segundo e último ponto. Nós temos que o domínio do nosso rei é bom, porque ele nos alerta. Nós já vimos, do versículo 4 ao versículo 18, nós vimos na última mensagem, como o orgulho é essa barreira que nos impede de conhecermos, de compreendermos essa verdade do domínio do Senhor, e como o Senhor alertou ali a Nabucodonosor por meio desse sonho. Mas veremos agora mais uma vez esse versículo 19 a 27. Vamos ler versículos 19 a 27 aqui desse capítulo 4. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Irmãos, aqui Daniel estava com receio de trazer as notícias tão terríveis que viriam para o rei. Nós vimos isso em um outro momento. Talvez ele também estivesse compadecido de tudo que o rei enfrentaria a partir dali. Mas vamos continuar lendo, versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. O domínio e a grandeza de Nabucodonosor eram incomparáveis entre os reis da terra naquele período, irmãos. Vamos continuar lendo versículos 23 a 25. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Percebam, irmãos, que Daniel está deixando claro aqui que, embora o anúncio tenha sido feito por um anjo, esse que ele chama de vigilante, esse ser celestial, aquilo que o rei está recebendo ali é uma mensagem do Deus Altíssimo, uma mensagem do alto. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No próximo ponto, na próxima mensagem, nós veremos o teor do que aconteceu com Nabucodonosor. O nosso foco aqui é a bondade de Deus em alertar a Nabucodonosor, utilizando diferentes instrumentos para isso. E desde já eu quero perguntar a você, meu irmão que está aqui ouvindo, como você reage aos alertas que você recebe? Porque você recebe alertas.
você recebe sim alertas do alto. Como você reage a esses alertas? Você geralmente se ressente quando é alertado, exortado acerca dos teus pecados, ou dos possíveis efeitos dos teus pecados, ou dos caminhos, os caminhos que estes pecados estão te conduzindo? Você se ressente desse alerta, dessa exortação? Você tem discernido que, mesmo sendo tão constrangedor, mesmo sendo tão difícil ouvir tais palavras, mesmo que essas palavras algumas vezes elas acabem sendo ditas de maneira errada, da forma errada, no tempo errado, mas ainda assim, você tem discernido que estas palavras manifestam a bondade de Deus? Que esse alerta é a bondade de Deus sendo manifestada a você? Você tem discernido isso? Você discerne isso? Nabucodonosor foi alertado muitas vezes. Deus o alertou de maneiras extraordinárias, por meio de sonhos e interpretações sobrenaturais, como nós vimos. O Senhor o alertou por meio de sinais maravilhosos, como o que nós vimos lá na fornalha de fogo ardente. O Senhor o alertou. Mas o Senhor também o alertou por meios comuns. Conversas com Daniel, o testemunho firme de coragem e fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por meio de exortações ousadas, irmãos, da parte de Daniel, como aquela que nós encontramos no versículo 27, extremamente ousadas, porque Daniel estava falando com o homem mais poderoso da terra. Daniel estava falando com o homem que nós lemos nos capítulos iniciais, que explodia em ira quando a sua vontade não era realizada, que mandou matar todos os sábios que não revelaram o seu sonho. Ainda assim, ousadamente, Daniel exortou o rei a se arrepender do seu orgulho e colocar em prática esse arrependimento e as palavras de louvor que foram proferidas no final dos capítulos 2 e 3, cuidando dos pequenos do seu reino. É isso que Daniel está exortando aqui a Nabucodonosor no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Em outras palavras, Daniel está dizendo: rei, viva de acordo com a verdade que o Senhor domina sobre todas as coisas. Viva de acordo com o que você disse no final do capítulo 2, naquela ocasião, né? Quando o Senhor, o rei, disse que o Deus Altíssimo é o Senhor dos reis e que, portanto, domina sobre o Senhor que é rei. Viva de acordo com isso que foi dito por você. Agora, irmãos, percebam aqui. Aquele povo que estava cativo na Babilônia, aquele povo que leu essas palavras em primeira mão, sabia muito bem o que era rejeitar os alertas feitos pelo Senhor. Assim como as palavras de Nabucodonosor no final dos capítulos 2 e 3 não eram coerentes com a forma como ele exercia o seu reinado, porque não considerava o domínio do Senhor sobre ele, e por isso maltratava e era injusto com os pobres ali do seu reino. Da mesma forma, os ritos religiosos do povo, daquele povo que foi feito cativo, não eram coerentes com a forma que eles viviam e tratavam seus irmãos. Nós vemos isso, e eu até li esse texto com os irmãos na última pregação, Isaías capítulo 1. Vamos ler só os versículos 13 a 17. Da mesma forma, a mesma incoerência que era encontrada em Nabucodonosor, que falava que louvava a Deus com seus lábios, mas que não vivia de acordo com essas palavras, era encontrada no povo de Deus. Isaías profetiza acerca disso. Isaías 1, do 13 ao 17. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O Senhor alertou também a este povo. Mas o povo não ouvia. O povo não enxergava a bondade de Deus em meio a esses alertas, em meio a essas exortações. Pelo contrário, meus irmãos, esse povo foi muito conhecido, e isso foi muito dito nas Escrituras. Esse era o povo que matava os seus profetas. Esse era o povo que rangia, que rilhava os dentes de ódio contra eles, exatamente como aqueles que mataram a Estevão. Este era o povo que matava os seus profetas. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos falaram sobre isso? Mateus 23, 37, nós encontramos aqui o lamento do Senhor Jesus Cristo. Mateus 23, 37, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu te reunir, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E quanto a você, meu irmão? E quanto a você que está aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor? A sua vida tem sido coerente com a fé que você professa? A sua vida tem sido coerente com as palavras que saem da tua boca? O que acontece quando alguém te alerta e te exorta sobre essa incoerência? Quando alguém, mesmo sendo tão difícil fazer isso, quando alguém te busca para te mostrar: olha, você tem dito algo, mas não é assim que você tem vivido. Você recebe essa pessoa com gratidão? Você recebe esse alerta com gratidão? Ou você quer matar os teus profetas? Ou você quer matar aqueles que são enviados para te trazer tais alertas? Você já refletiu quão difícil é exortar uma pessoa por quem você tem apreço, de quem você gosta, de quem você quer estar perto? Quão difícil é exortar uma pessoa de quem você gosta? Porque existe uma grande chance dessa pessoa se afastar de você. Existe uma grande chance daquilo ser recebido de maneira errada. Não com gratidão, não como bondade, não como em agradecimento pelo mover do Senhor em seu favor. É muito comum que não seja assim que seja recebido. Olhando com olhos carnais, meus irmãos, e não é assim que nós devemos olhar, obviamente, mas olhando com olhos carnais, quem exorta só tem a perder com isso. Olhando dessa forma. Como você tem recebido tamanho esforço que é realizado entre irmãos em Cristo? Como você tem recebido? Como bondade do Senhor? Como bem de Deus para a sua vida? Como você tem recebido? Você acha que precisa ter o poder de Nabucodonosor nas mãos para viver de maneira soberba como ele viveu aqui? Não precisa. Na verdade, você sabe muito bem que não precisa ter todo esse poder para viver de maneira soberba, orgulhosa. Não precisa. Cuidado. Suspeite de si mesmo. Não seja conduzido por aquilo que o seu coração, sendo tomado por esse mundo, tem te feito ansiar. Escute os alertas. Seja grato pelos alertas. Será que você tem rangido os dentes quando é alertado por alguém sobre essa soberba? Será que você tem rangido os dentes agora? Cuidado. O que isso revela sobre o seu coração? O que isso revela sobre as influências que você tem recebido e que tem moldado o seu coração? Meus irmãos, o domínio do nosso rei é bom, porque ele nos alerta quando nós estamos nos desviando dele. O domínio do nosso rei é bom, apesar das circunstâncias, apesar das humilhações,
apesar das lutas e das aflições que passamos. O domínio do nosso Rei é bom, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, Ele garantiu que mesmo em meio às nossas lutas contra Ele, mesmo quando falhamos, quando pecamos contra Ele, Ele garantiu que Ele nos buscaria. E muitas vezes, e muitas vezes, as humilhações, as lutas, os sofrimentos desempenharão esse papel da mão poderosa do Senhor nos resgatando desse mundo, nos desarraigando desse mundo, impedindo que nos percamos por amor a esse mundo. Não desperdice isso. Não permita você mesmo enxergar isso de uma maneira diferente do que ela é. O domínio do nosso Rei é bom. Não esqueça disso, meus irmãos. Vamos orar. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, Tu és bom, Senhor. Tu és santo. Tu és misericordioso. Nós pecamos contra o Senhor, nós ofendemos ao Senhor, mas ainda assim, ao olhar para nós, o Senhor vê Cristo Jesus. O Senhor vê o sangue que foi derramado, o sacrifício que foi realizado. Ó Senhor, muito obrigado por esse amor. Por favor, Senhor, continua purificando-nos por meio da Tua palavra. Continua moldando o nosso coração para que amemos somente ao Senhor, para que sejamos arrancados mais e mais desse mundo, para que o nosso coração ame somente ao Senhor. Por favor, Senhor, quebra o orgulho em nós, nos faz discernir a Tua boa mão, apesar das circunstâncias, nos faz discernir a Tua bondade em meio às exortações e alertas que recebemos, mesmo quando esses alertas são difíceis de receber, mesmo quando essas exortações não parecem agradáveis. Por favor, Senhor, molda-nos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.